Oi pessoal, vamos que vamos? Tem receita deliciosa hoje? Tem sim. Receita com pouca técnica, mas muitas dicas. Eu acho que é assim, poucas técnicas e muitas dicas. Apesar de que tem técnica. Eu vou preparar com vocês hoje o doce de leite. Para rechear churros, para rechear doce, para o que você quiser. E eu vou ensinar para você um doce de leite super prático. Você sabe fazer doce de leite em casa? Já ouviu falar como faz doce de leite? Eu vou contar tudo para você agora. Eu sou a Tatiane Santos e esse é o Dicionário da Confeitaria, o meu canal. E ele é novinho, lançado agora no final de 2025, mas já é cheio de conteúdo. Aqui é um espaço para compartilharmos informações, tirar dúvidas e onde apresento todas as técnicas, dicas e segredos das receitas. Bem-vindos a uma nova forma de estudar e compreender o universo da culinária. O público do palpite aqui já estava falando que lembra do doce de leite feito na lata de leite condensado cozida na panela de pressão. Muito bem! Esta é uma forma fácil e rápida de fazer doce de leite. Põe a lata com água na panela. Geralmente, quando tinha rótulo, a gente tira o rótulo do papel para não sujar muito a panela de pressão. Dá super certo, dá 20 minutos para ele ficar clarinho, 30 minutos para ele ficar aquele doce de leite bem marrom. Ferveu 30 minutos, desliga, deixa esfriar a lata, pelo amor de Deus, para você não morrer queimado aí. E aí a gente vai ter o doce de leite para usar. A outra forma de fazer doce de leite, que é a mais caseira, a mais artesanal, é a gente misturar leite gordo. Tem que ser, por isso que a gente fala leite de vaca. O ideal é que seja leite que você comprou lá na fazenda ou de alguém que fornece, né? Porque ele vai ter que ter a gordura. Quanto mais gordura, mais macio o seu doce de leite vai ficar. E aí a gente põe leite e açúcar para ferver e deixa reduzir em fogo baixo. Reduzir ele, diminuir, ou seja, a água vai evaporando e ele vai diminuindo até que fique proteína de leite, açúcar e isso vira doce de leite. É ótimo, é delicioso. Esse é o doce de leite artesanal. Demora pra caramba. Então o que a gente vai fazer hoje, para você comer um churro, para você comer um sonho, para você comer um tubinho de massa folhada, para você comer com biscoito, para você passar no pão, para o que você quiser, é um doce de leite maravilhoso de sabor, que ele é feito com leite condensado e açúcar, igual um brigadeiro. E sabe quanto tempo ele demora? 5 minutos, o mesmo tempo de um brigadeiro. Agora você apaixonou, né? É por isso que eu vim te dar essa dica. E a gente vai agora, imediatamente, para o preparo. A gente vai utilizar 50 gramas de açúcar, pode ser qualquer açúcar, açúcar refinado, esse aqui é refinado, pode ser cristal, gente, demerara, tanto faz. E 400 gramas, que é uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Pode ser que você tenha alguma curiosidade sobre isso. Eu estou usando leite condensado semi-desnatado, aquele mais comum que a gente acha no mercado. Não tenho aqui nenhuma preocupação de usar o leite condensado integral, porque o leite condensado já tem bastante açúcar, ele já é uma redução, já tem proteína de leite. E eu acho, como eu já comentei em outros vídeos, que ele tem até alguma coisinha de amido, porque hoje em dia é tão rápido fazer brigadeiro, né, gente? A gente põe na panela, começa a cozinhar, ele ferveu, ele já dá o ponto. Parece que antigamente demorava tanto, mas enfim. Por isso que nosso doce de leite também é rápido, porque é só pôr aqui e ferver. Para que vire doce de leite, o que nós vamos fazer? Nós vamos caramelizar este açúcar, é para isso que você tinha esta quantidade de açúcar. Se você precisar fazer isso aqui render, você até pode usar mais açúcar do que os 50 gramas. Em relação a sabor, isso aqui já basta. Gente, esses 50 gramas de açúcar são 2 colheres de sopa bem cheias, aquelas montanhosas de mãe. 2 colheres de sopa bem cheias. A gente vai levar o açúcar à panela no fogo e vai deixar virar caramelo. Quando ele virar caramelo, aí vem um segredinho, na verdade uma dica para você fazer isso sem sofrer, ok? Então quando virar caramelo eu vou te mostrar. Ó pessoal, a gente tem que ficar sempre atento, ó. Ele começou a derreter e caramelizar nas bordinhas dessa calda, é pouca calda, né? A gente tem que estar sempre mexendo aqui nesse começo. Quem acompanha o nosso canal já viu meu vídeo do calda de pudim. Gente, esse vídeo é muito legal, muito completo sobre caldas. Então, se você nunca fez uma calda de caramelo, lá eu falo com mais detalhes o passo a passo. O que é importante você saber aqui, ó. O caramelo pode ser mexido desde o começo. Pessoal, ó, eu vou terminar aqui, depois eu dou as dicas, tá? A gente vai tirar do fogo e vai pôr um pouquinho de água, ficando bem longe da panela, para que esse vapor não queime você. Ó, pôs um pouquinho de água, a gente vai mexer. Quando a gente coloca a água na panela, o caramelo endurece com a temperatura da água. E a tendência é ele virar uma
placa mesmo. E eu não quero. Então eu coloquei só um pouquinho de água, uma colher de sopa mais ou menos. Vocês viram que só tinha um pouquinho de água aqui e ainda sobrou um monte, ó. Só para o caramelo fazer isso daqui, ó. Tati, para que isso? Porque quando você derrete o açúcar e ele vira caramelo, então agora eu vou parar e vou falar com vocês. Quando você derrete o açúcar e ele vira caramelo, ele atinge um ponto a partir de 140 graus. Então ele passa, é uma temperatura muito alta. Ele passa dessa temperatura para mais altas ainda muito rapidamente e ele queima. Então a primeira questão, a cor do caramelo aqui vai dar a cor da sua calda, do seu doce de leite. Então se você gosta de um doce de leite mais escuro, pode deixar um caramelo mais escuro. Eu deixei um caramelo médio, na verdade ele tá quase claro, ó. E eu me preocupei com isso pelo seguinte, eu gosto de doce de leite mais clarinho, eu gosto daquele dourado bem clarinho. Eu vou colocar o leite condensado e ele ainda vai cozinhar o leite condensado igual um brigadeiro, então ele ainda vai ter um tempo cozinhando. Então se eu já colocar o meu doce de leite muito escuro, a hora que ele terminar de cozinhar com leite condensado, ele fica mais escuro ainda. Então é legal você tirar um pouquinho antes do ponto que você deseja no final. Isso é importante. Ponto 2, que era o que eu estava falando quando ele ficou pronto tão rápido que eu parei de falar que não deu mais tempo. A gente tem que derreter o açúcar e ficar atento. Gente, não demorou 1 minuto. E aí ele já começou a virar caramelo e já chegou na cor, então essa hora a gente já tem que estar pronto para agir. Mexendo sempre, eu joguei um pouquinho de água, mas só um pouquinho, porque o meu objetivo não é fazer uma calda, era meio que amolecer esse caramelo do jeito que eu amoleci aqui, para quando eu jogar o leite condensado, ele não craquelar, ele não endurecer. Se você não fizer isso, dá certo? Dá. A gente pega, faz o caramelo, aí quando o caramelo tá pronto, só despeja o leite condensado e mexe. O que vai acontecer é que é muito leite condensado e ele vai meio que ficar duro, sabe? Com o frio do leite condensado e vai ficar uns pedaços de cristal de caramelo. Não tem problema. Durante o cozimento, normalmente, 99% das vezes, esses caramelos duros derretem e dá tudo certo no final. Mas se você despejar tudo de uma vez e meio que demorar para mexer, vai ficar umas placas muito grandes de caramelo, aí sim ele não derrete. É para evitar todo esse problema. E eu já fiz isso, por isso que eu sei que acontece e tô contando para você. Para evitar tudo isso, é que eu dou essa dica de você meio que derreter esse caramelo em água. Então, ficamos atentos ao fogo. Na hora certa, um pouco antes da cor que eu queria, eu coloquei a água para ele amolecer e agora sim eu coloco o leite condensado e cozinho até o ponto de brigadeiro. Então, se mesmo assim, ó, que nem aqui, não sei se você tá vendo, ó, ficou um pedacinho de açúcar, não tem problema. Como eu comentei, mesmo que tivesse muitos pedaços de açúcar, não teria problema, daria certo do mesmo jeito. Então agora a gente vai jogar o leite condensado. Ó, esse tempo aqui que a gente fica para jogar o leite condensado é que, se fosse um caramelo duro aqui, sem água, ele às vezes craquela e vira um negócio enorme, assim, aí não é legal. Demora para derreter, eu não acho bacana. Olha a cor que linda que já tá, gente, tá vendo? E é simplesmente isso. A gente pode dizer que isso aqui é um brigadeiro de doce de leite, porque na verdade é. A gente tá fazendo com leite condensado e o sabor do doce de leite. Bom, pessoal, agora que tá tudo em paz, ó, ele já tá cozinhando, é só esperar ele ferver e dar o ponto. E aí eu já adianto que eu vou tirar ele do ponto antes do ponto de enrolar. Quando ele começar a ficar cremoso, formando as marcas da colher, eu já vou desligar, porque eu quero que ele fique um doce de leite mole, uma coisa mais cremosa, como se fosse brigadeiro de colher. Eu quero que ele fique em ponto de pasta macia, para que a gente possa molhar alguma coisa nele. Caramelo, eu pulei essa informação por causa de quão rápido o ponto chegou, né? Mas o caramelo é uma coisa que a gente olha pela cor. Ele não é como uma calda de açúcar, a mistura de açúcar e água, que a gente chama de calda de açúcar. É transparente e a gente tem calda em pontos de fio leve, fio médio, fio forte, em pontos de bala, bala mole, bala média, bala dura, em ponto de crosta. A gente já gravou um vídeo aqui, nosso primeiro vídeo deste canal, quando eu tava naquela época de fazer o morango do amor. A gente fez aquela calda em ponto de vidro para banhar o morango. Naquele vídeo eu falei bastante sobre pontos dessas caldas de açúcar e diferenciei eles para vocês, então eu não vou repetir isso agora. Mas isso é uma calda de açúcar, uma mistura de açúcar e água. Ela é transparente, o ponto da calda é na textura. Então o fio é mole, a bala já fica uma coisa, a gente consegue enrolar na mão, sendo mais mole ou mais dura,
e a crosta ela já é meio que durona. O ponto quando a gente faz caramelo ele não muda o ponto. Todo caramelo, quando o açúcar carameliza, ele se derrete porque ele fundiu-se. Ele se derreteu com o calor do fogo. Quando ele esfria, ele vitrifica. Não tem como fazer um caramelo e ele fica mole depois, a menos que você dilua ele em água. E é isso que eu ensinei, por exemplo, no nosso vídeo sobre calda de pudim, que a gente vai deixar o link aqui para vocês. No final do vídeo, na descrição, em todos os lugares aqui, vai ficar bem fácil para você acessar. Então lá eu mostro como a gente pega um caramelo duro, que era para quando esfriasse virar um vidro, e colocar água e ele virar uma calda macia, que é o ideal para fazer, por exemplo, pudim. Mas caramelo em si, eu quero dizer assim, o sabor do caramelo está diretamente relacionado à cor dele. Então quando a gente fala em ponto de caramelo, não é ponto de textura, tá? É ponto de cor. Então a gente fala em caramelo claro, caramelo médio, caramelo escuro. De verdade, caramelo escuro, ele é queimado. Ele é um caramelo que está amargando já. A gente praticamente não usa ele. A gente usa na confeitaria o caramelo claro e o caramelo escuro, médio. Aqui eu fiz um caramelo que era para ser até mais claro, mas eu deixei ele naqueles segundos que eu ia falar uma coisa para vocês, ele passou e ele ficou assim, indo pro médio. Tudo bem, tá legal, mas eu gosto até dele um pouquinho mais claro, tá? Mas isso é gosto, ele tá perfeito aqui, vai dar um doce de leite incrível. Eu acho até que pro vídeo vai ficar mais lindo ainda. O sabor dele médio é gostoso, ele tem mais aquele gosto mesmo de caramelo. Quando ele é mais clarinho, ele fica com um gostinho um pouquinho diferente, um gostinho mais suave, eu prefiro. Então é isso, ok? Tudo isso era para dizer para vocês então que o caramelo, a gente fala em ponto de caramelo, mas o ponto não é na textura, ponto é na cor, nos olhos, a gente vê com os olhos, né? A cor do caramelo, sendo ele mais claro ou mais escuro, a depender do seu gosto. Bom, agora que você já sabe tudo isso, você vai pegar, caramelar o seu açúcar no ponto que você deseja, adicionar um pouquinho de água para diluir ele mais fácil e aí colocar o leite condensado e levar para cozinhar. E olha aqui, gente, enquanto eu falava com vocês, eu vou já até desligar. Enquanto eu falava com vocês, olha o que nós temos aqui, doce de leite. Então agora, não sou mais eu ou a gente falando para você que demora 2-3 minutos. Esse tempo que eu dei essa dica, que eu tava explicando esses detalhes do caramelo, se deu 4 minutos, foram 4, se deu 5, foram 5. É o tempo que isso aqui cozinhou. Vocês viram que ele não tava nem fervendo. Quando ele chega nesse ponto, ó galera, que ele tá formando as marcas da colher, quando você passa, ele forma as marcas, você vê o fundo, ó, dá tempo, ele já tá bem consistente. É só deixar ele esfriar e ele vai terminar de dar o ponto, e quando ele estiver frio ele vai estar mais cremoso ainda. É ou não é muito fácil? Pois bem, agora é só deixar esfriar e nós vamos provar ele juntos. Oba, oba, oba! Pessoal, a gente tem aqui 2 doces de leite. Esse aqui eu fiz da dica extra desse vídeo. Ele é feito sem leite condensado. Já estava com a receitinha aqui na lousa desde o começo. Então quem quiser aprender pode ficar. Mas o objetivo meu, principal, é ensinar esse aqui. Esse foi o vídeo de hoje. É um doce de leite super, hiper rápido. Ele demora 2-3 minutos cozinhando, 4, né? A gente estava gravando e eu fiquei dando explicações sobre sobre o caramelo durante o processo de preparo, e foram 4 minutos de preparo. Então é muito rápido mesmo. Ele é com leite condensado e caramelo. E olha isso, gente. Olha a textura deste doce de leite. Eu deixei ele assim, cremoso, porque eu ia provar com coisas que eu pudesse mergulhar, como um biscoito, alguma coisa assim. No final, eu vou provar aqui assim mesmo, ó. Sabe aquele gostinho de doce de leite condensado que a gente faz na panela de pressão? É o mesmo sabor porque é o mesmo produto. É bem parecido, praticamente igual. Então é uma delícia, e a vantagem desse daqui, na minha opinião, é que você pode controlar melhor o ponto. Lembra que eu tirei mole porque eu queria ele em ponto cremoso, que é exatamente o que eu tenho aqui. Olha isso, que perfeição! Para cobrir um bolo, para molhar um biscoito, para molhar um churros, para o que eu quiser. Então, eu acho que ele tá perfeito para isso mesmo. Se você cozinhar um pouquinho mais, ele vai dar ponto de enrolar, se você quiser fazer ele de enrolar como um brigadeiro. Ou se você quiser ele mais duro para fazer qualquer coisa, passar no pão, não sei. Eu acho que essa textura é ideal para passar no pão também. Mas enfim, se você quiser ele mais duro, é só cozinhar mais.
E é muito mais fácil de controlar a textura do que o leite condensado da lata cozido na panela de pressão. A terceira vantagem desta receita é que você não precisa ter a lata. Você pode usar leite condensado de caixinha, que foi o que eu fiz aqui, que ele é mais barato. Então, ó, várias vantagens, hein? Várias vantagens. E aqui, o doce de leite da Dica Extra. Ele é feito com açúcar, finalizado com manteiga e creme de leite. É o caramelo francês. Olha que lindo que ele fica também. Ele ainda tá bem quente. Ele vai ficar mais parecido com esse quando esfriar completamente, mas ele tá assim, quente mesmo, sabe? Tipo, quente que eu não vou conseguir ficar muito tempo com a mão aqui. Então ele não tá só morno. Mas ele vai ficar com um ponto igual a esse daqui. Ele tem mais um sabor de balatoff, sabe? Ai, tá quente. Ele é delicioso. Mas ele tem um sabor assim, balatoff, de doce de leite, é esse sabor aqui. Então é igualzinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse doce de leite facílimo de você preparar para acompanhar qualquer receitinha especial que você tenha para fazer hoje. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Pessoal, para você que ficou aqui comigo até agora para a Dica Extra, eu vou ensinar para vocês uma coisa muito especial. Essa Dica Extra ela é grande porque ela é mais uma receita, ela é dobrada, é replay da primeira, não, é quase igual. A gente vai fazer hoje um doce de leite sem leite. Na verdade, ele vai um pouco de creme de leite e manteiga, mas ele não vai leite condensado. O mais rápido é o que eu ensinei no vídeo principal. Mas se você em algum momento não tiver leite condensado, mas tiver manteiga, creme de leite, você consegue fazer essa receita. Uma caixinha de creme de leite dá para fazer 2 vezes essa receita. Isso dá um monte de doce de leite. E esse doce de leite é delicioso. Ele é aquele que faz aquele puxa assim, e ele fica, que a gente fala toffee, né? Ele fica parecendo aquela balinha quadradinha que existia antigamente, que a gente mascava. Ela era molenga. Aquele bombom de chocolate que quando a gente morde, ele tem um biscoito, ele tem um doce de leite dentro, quando a gente morde ele puxa. É aquele tipo de doce de leite. Esse aqui se chama caramelo francês. E esse caramelo francês é muito utilizado para biscoitos. Tem alguns sablés franceses que são recheados com esse doce de leite. Ele é muito fácil de fazer. Eu vou ensinar o jeito que eu acho mais fácil e mais legal de fazer. Se no outro já era importante cuidar do ponto do caramelo, porque quanto mais caramelo, mais escuro ele for, mais rápido ele vai amargar, passar do ponto, aqui é muito mais importante, porque a base deste doce de leite é o açúcar. Ele é o açúcar com um pouquinho de gordura, então você tem que cuidar muito do ponto. Para ele não passar do ponto, para ele ficar um caramelo bem clarinho, e eu conseguir fazer um doce de leite bem clarinho, eu vou fazer uma coisa diferente do vídeo principal. Ao invés de fazer ele com açúcar puro, eu vou começar diluindo o açúcar em água. E este segredinho vai mudar tudo na sua vida. A gente vai utilizar então 300 gramas de açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar, açúcar refinado, açúcar cristal, tanto faz. 30 de manteiga, 100 de creme de leite e mais ou menos 50 ml de água. Mais ou menos porque na verdade tanto faz, ó. A gente vai colocar o açúcar aqui na panela e vai colocar essa água. Por que tanto faz, Tati? Porque se você colocar água demais, sabe o que vai acontecer? Nada. Ele vai diluir, vai ficar aquele monte de água aqui dentro e acontece que quando você cozinhar, ele vai ter que cozinhar mais tempo até essa água evaporar e ele virar caramelo. É só isso que a gente está fazendo aqui, gente. O que a gente está fazendo? A gente está diluindo o açúcar em água, mas para ele virar caramelo, mesmo depois de diluído, ele vai ter que evaporar toda a água, porque a água ferve a 100 graus. Quer dizer que enquanto tiver água aqui dentro, isso aqui não vai passar de 100 graus. Aí, enquanto a água vai indo embora, a temperatura vai aumentando. E aí sim o açúcar vai passar de 100 graus e quando ele atingir 135, 140 graus, ele vai fundir-se, ele vai derreter sozinho. Ele vai virar outra coisa com a temperatura. E essa outra coisa chama-se caramelo. Então, para a gente fazer caramelo, a água tem que ter ido embora. Por isso que tanto faz com quanto de água você comece. A questão é que quanto mais água você começar, mais demorado vai ser isso daqui dar ponto. Beleza? Então, eu pus bem pouquinha água, ó. Tá uma pasta de açúcar com água e tá ótimo. É o que eu preciso. Agora eu vou deixar ele ferver. É mais fácil também, porque você não precisa ficar mexendo. Eu vou deixar ele ferver até ele começar a dourar. Aí sim ele vai estar virando caramelo. Aí tá na hora de eu colocar
os outros ingredientes dessa receita. Se você desejar fazer no doce de leite do vídeo principal, que eu fiz com açúcar derretido, caramelado e leite condensado, se você desejar usar essa técnica para fazer o caramelo, pode, vai ser muito mais fácil para você. É que é tão pouquinho açúcar que é até difícil, mas pode. Você tem que começar com açúcar e água, deixar ele virar caramelo. Aí você tem que jogar água de novo, gente. Porque a hora que ele vira caramelo, a água já evaporou. Então, se nessa hora você só jogar o leite condensado, ele vai empedrar também. E não é o que a gente quer. Mas para começar o caramelo, se você quiser começar com água, pode. Então, se você for fazer uma receita muito grande, muitas latas de leite condensado, pode fazer com açúcar e água, que vai ser bem mais fácil. Desse jeito aqui, tá bom? Agora aqui não precisa fazer nada. E quando ele começar a dourar, eu vou chamar vocês para ver. E aí a gente vai começar a mexer, tá bom? Pessoal, olha como é que tá, ó. Não mexi. Como tem muito pouca água, quando ela começa a evaporar, a tendência da sua calda de açúcar é cristalizar. E é exatamente o que está acontecendo, porque na verdade o açúcar nem derreteu com a água, era muito pouca água, lembra? Então isso é normal, não se preocupe, não precisa fazer nada. Espere a água ir embora, ele vai atingir a temperatura mais alta, a partir de 130 graus ele vai se fundir, vai derreter nele mesmo. Então não se preocupe, isso aqui é normal, tá bom? É só deixar assim, eu não vou nem mexer, a gente vai fazer isso junto. Vamos mexer para ver, olha só, pessoal. Tá começando a amarelar, então quer dizer que ele tá começando a atingir a temperatura e virar caramelo, ó. Então eu vou mexer por baixo, ele já tava virando, tá vendo? E agora é a hora de você mexer, porque com o calor, aqueles cristais de cima vão se fundir e vai tudo virar caramelo. Olha que beleza. Agora sim, você tem um caramelo clarinho e você consegue controlar o quão dourado, o quanto sabor de caramelo você quer que o seu doce de leite tenha. Eu vou tirar isso aqui assim, do jeito que está, e aí eu vou colocar o primeiro ingrediente, que é a manteiga. Toda de uma vez, pessoal. Ó, coloca a manteiga e mexe. A gordura vai se diluir aqui. Claro que tem pouquíssima água, é mais gordura mesmo, mas ela já vai ajudar a deixar esse caramelo macio. Agora, eu vou deixar isso aqui. Voltei pro fogo. Eu só vou deixar ela entrar em fervura e eu vou começar a jogar o creme de leite aos poucos. O mais importante é a gente fazer um pouquinho de cada vez. Se você acompanhou o meu vídeo da calda de pudim, você viu que eu coloco um pouquinho de calda, mexo, um pouquinho de calda, mexo. Porque senão eu vou esfriar toda essa mistura de uma vez e aí sim ela vai cristalizar. E eu não quero que isso aconteça. Então deixa só ele borbulhar de novo, ferver. Ó, ferveu. Um pouquinho do creme de leite da receita. Cuidado com o vapor, afasta. Mexe. Olha, já tá virando doce de leite. Atenção. Mais um pouquinho. E o último pouquinho. Olha se não tá igualzinho o anterior. É o mesmo ponto, ele tá fazendo a marca da colher, ele faz o caminho no fundo, a gente enxerga o fundo da panela, no tempo que a espátula chega daqui a aqui. E é isso. É fácil ou não é? Agora o ponto final dele você vai ver quando ele esfriar. Então a gente vai deixar ele esfriar junto com o outro pra gente ver o ponto e provar os dois. E esse doce de leite sem leite condensado ficou assim. Ele ainda tá bem quente, mas eu vou mostrar ele pra vocês. Ó, quando esfriar ele vai ficar mais consistente ainda. Olha a textura que ele já está, mesmo estando quente, tá vendo? Lindo, né? Quanto mais ele esfriar, mais ele vai ficar consistente. Então é isso. Essa é a texturona dele, ó. Lindo e delicioso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica do caramelo francês. Feito com açúcar, um doce de leite à base praticamente de açúcar puro. Uma maneira super rápida de fazer doce de leite, e esse doce de leite pode ser usado em uma série de sobremesas. Bom, eu acho que é isso, né? Um tchau, beijo enorme para vocês, até o próximo vídeo. E aqui estão os links de outros vídeos nossos que você também pode gostar. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações com as nossas novidades.